Bom, são 8 horas e 30 minutos aqui na cidade de Botucatu. Voltamos com Alfa Notícias aqui pela Rede Alfa de Comunicação, ao vivo pelos 87.5, sistema de frequência modulada para toda a cidade de Botucatu. Além da TV Alfa, canal 8 Net Claro, canal 21 Net Infinito. E também aí você pode acessar aí através das plataformas digitais de TV, aí pelo sistema Roku, Android TV, enfim. Participe aí também conosco. Canal aberto aí com a população de Botucatu e toda a nossa região. Bom, como já anunciado aí desde ontem, né? Hoje a gente tem uma entrevista especial aqui no nosso informativo. Sinto muito até pelo tema da informação, né? Do tema do nosso bate-papo ser esse em específico, mas uma pessoa que realmente atendeu a gente aí com muita presteza, muita agilidade, carinho. Queria agradecer a presença do Pedro Paulo Pacheco, arquiteto aqui da cidade de Botucatu, veio bater um papo aqui com a gente. Bom dia, tudo bem, Pedro? Tudo ótimo, Fernando, tudo bom, ouvintes? É muito bom estar aqui falando sobre patrimônio histórico, falando sobre a cidade. É muito bom compartilhar isso, um pouquinho do que eu conheço, com todo mundo. Se tem um conhecedor da parte arquitetônica da cidade, inclusive da história daqui da cidade de Botucatu, é o Pedro Paulo, né? Eu não sei se você vai lembrar, Pedro, a gente fez um documentário sobre a catedral e você participou com a gente lá, deu uma entrevista, o Márcio Paes de Almeida esteve lá entrevistando através aqui da TV Alfa. Também foi um material muito bacana que a gente fez, isso daí já faz mais de 10, 12 anos, acredito eu. E assim, né? Falar de história é muito bacana, né? Ainda mais do lugar que a gente convive, vive. A gente quer ver Botucatu realmente respeitar a tua história, né, Pedro? Acho que mais do que nunca isso, acho que para quem ainda mais que tem a profissão como você, arquiteto, acho que respeitar tudo isso deve ser de extrema importância, né? Respeitar e entender, principalmente, porque a gente respeita só quando a gente entende, né? Eu falo muito sobre a opinião. Quando você respeita a opinião do outro, é quando você entende o outro, né? Uma empatia, entender que aquilo não faz parte, muitas vezes, da sua história, mas faz parte da história do seu conjunto, da sua família, das pessoas que você tem como apreço, seus amigos. Então, isso acaba fazendo parte da história global de um povo, né? O pertencimento e o respeito, acho que é a base de tudo para a preservação do patrimônio histórico. Então, e diante de tudo isso, uma polêmica que acabou surgindo essa semana aqui na cidade de Botucatu foi essa questão do painel filogenético que tinha ali no Cine Teatro Nelly. Um painel que, na verdade, não nasceu junto com o teatro, vamos ser também coerentes e legítimos nessa situação. Só que assim, foi incorporado ali pelo patrimônio que envolve tudo isso, né? Inclusive está na tela aí, para quem está acompanhando a gente por vídeo, o antigo painel é o que está à esquerda, né? E não posso falar um novo painel, né? Mas simplesmente rasparam tudo aquilo ali e acabou ficando nesse formato. A gente não sabe ainda, não tem informações do que vai ser feito com esse local. Mas, Pedro, eu gostaria de entender qual que, na verdade, é a importância desse mural ali do Cine Nelly, que foi totalmente apagado da sua fachada. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história do painel. Olha, existem várias histórias, eu vou contar a pessoal, né, o que eu tenho como história sobre isso. E uma das coisas que eu sonho muito para Botucatu é o seguinte: não me chamarem mais para reuniões e entrevistas quando há uma polêmica. Eu não quero mais que tenha polêmica sobre patrimônio histórico, eu quero que a preservação aconteça de forma orgânica. Sim. Porque eu tenho que me posicionar nas redes sociais, eu tenho que dar entrevista sempre que acontece uma polêmica como essa. E isso não faz bem para o patrimônio histórico. Qualquer discussão, qualquer atrito, ruptura, isso gera sim uma confusão enorme do que é patrimônio histórico e por que não está sendo preservado. Nós temos um antigo cinema, eu conheci como cinema, mas pessoas mais antigas, pessoas mais velhas do que eu, conhecem ele como um teatro. Ele tinha uma estrutura de teatro, o Cine Nelly. Ele foi construído por duas pessoas de forma particular. Então era um teatro do qual havia apresentações e descia-se uma tela e daí acontecia a sétima arte, que é o cinema. Vários artistas internacionais já vieram para cá, vários artistas nacionais vieram e se espantaram muito na década de 50 com a qualidade acústica que tinha o Cine Nelly.
que isso até hoje é muito difícil na arquitetura. É muito difícil você chegar numa acústica perfeita com os materiais super tecnológicos que nós temos hoje. Lá eles conseguiram apenas com a arquitetura. Então nós tínhamos madeira, cadeiras, pessoas. Então trabalhar essa acústica é um trabalho primoroso de qualidade, que está sendo preservado da parte interna. O mural foi colocado ali possivelmente no início dos anos 90. Não há um registro certo disso, tá? Então ele é bem mais recente do que o teatro em si. Mas eu jogo uma metáfora para todo mundo refletir. Quais são as cores dos pilares do MASP em São Paulo? São vermelhos. Eles foram pintados na mesma época, nos anos 90, no governo da prefeita Luísa Erundina, se não me falha a memória. E eles eram de concreto armado, concreto aparente. O vermelho entrou porque era muito difícil manter aqueles pilares de concreto, então pintaram de vermelho para não ter problemas com umidade e corrosão da estrutura. Hoje, se a gente for tirar o vermelho e voltar ao concreto aparente, porque a gente tem tecnologia para voltar e manter a estrutura intacta, nossa, eu vou ser o primeiro a me acorrentar nos pilares para não pintar ele de outra cor. Então, aí cabe o que a população entende como patrimônio histórico, o que ela entende como pertencimento. A gente tem que falar sempre uma coisa muito clara. Não é porque tem 100 anos que é patrimônio histórico e não é porque tem 10 que não é. Então, ali tem um pertencimento da população. Se a gente falar assim, um mural com o traçado filogenético que vai traçar toda a nossa história como evolução de espécie humana, simplesmente, para biólogos, estaria perfeito. Mas nós temos que retroceder muitos anos, e eu faço parte dessa geração, que nós não tínhamos um acesso a um streaming, nós tínhamos acesso a um cinema. Então, o cinema começava às 7h30 da noite, dependendo do filme, eu lembro muito bem Titanic, eu fui para assistir, e nós tínhamos que entrar na fila às 4h30 da tarde, para pegar um ingresso, para daí ser o primeiro, porque as cadeiras não eram nem marcadas. Existe até uma foto da época do pessoal ali na frente, né? E nessa foto, inclusive, mostram 3 pessoas, porque eu fui lá contar, olhando para o painel. Então, o painel ele virou entretenimento antes de entrar. E olha só que mágico, a 7ª arte, que é o cinema, ou seja, a evolução cultural e psicológica do ser humano, colocou a evolução física do ser humano na sua fachada. Então, quem teve essa sacada, se é que a gente pode dizer assim, teve uma brilhante sacada. Porque colocou a evolução do ser humano como espécie, mas lá dentro estava a evolução do ser humano, do que faz ele se transformar de homem e animal. A diferença entre essas duas, essa lacuna, né? esse abismo. Então, é um mural que reflete muitas coisas abstratas e não somente o traçado filogenético. E aquele mural já me salvou de uma prova de biologia, porque eu estudava ali no centro de Botucatu, nas escolas do centro, e eu estava no 3º colegial, a gente podia sair para fora do pátio, enfim. Eu chamo de recreio, hoje eu chamo de intervalo, né? E eu não tinha levado minha apostila de biologia e esqueci a sequência, uma parte da sequência da evolução humana. Eu saí, fui ali, anotei numa cola. Não tenho vergonha nenhuma de falar que eu colei a minha vida inteira do colegial. Nunca fui o melhor aluno da sala. E eu fui lá, olhei o traçado, anotei e consegui tirar a nota que eu precisava para passar. Eu nunca mais esqueci, né, de uma parte da evolução. Então são coisas pequeninas coisas que fazem as pessoas terem pertencimento. Quando eu vi pintarem, eu achei que era uma coisa somente minha. Eu tinha essa história isolada. Quando a gente começou a ver a população falando sobre isso, a gente começa a ver histórias. E eu estou aqui dando uma entrevista por conta de um áudio que eu recebi de uma amiga minha, chorando com a voz embargada, porque ela estava muito triste de ter tirado aquilo. Então, chega-se a um ponto em que o pertencimento vale mais do que a obra de arte, do que está ali. Porque a gente não tomba uma Mona Lisa, a gente não tomba um Abapuru, não precisa disso, as pessoas já pertencem àquilo como uma obra de arte. Então, eu acredito que para o patrimônio histórico ser efetivamente contemplado, a população tem que ser mais ouvida do que consolada. Se você falou da questão da cronologia, né? Eu estava conversando, que eu acho que é a mesma pessoa que chorou para você, eu conversando com ela e a gente estava tentando entender a datação daquela história, né? E eu também estudei, estava em época de estudo nessa época, nos anos 90, e eu estudava na escola industrial.
E eu lembro também que não tinha aquela pintura antes. Aquilo foi feito em algum momento que passou até despercebido. Fizeram, tipo, ela estava outro dia lá e a gente, adolescentes, não se ligava muito nessa questão da história, né? E isso embasou também, ontem eu tive conversando com Alcides Nogueira. Ele falou, Fernando, olha, eu participei da época do Taenca lá, né? E eu lembro que na época não tinha. Mas eu conheço o painel desde sempre como existencial ali. E acho que é essa que é a falha, esse lapso de memória que a gente tem de, tipo assim, definir uma data certinho ali, que bagunçou tudo isso. Mas a questão do MASP que você acabou relatando é bem isso. Eu acredito que até a questão do MASP virou realmente um local, não cultural, mas de pertencionismo ali, um espaço que virou quase que turístico na cidade de São Paulo, devido à cor vermelha ali, que acabou se colocando naquele espaço e que ficou realmente uma marca registrada do local, né? Agora sim, do jeito que está hoje ali, rasparam. Eu acho que assim, não tem como a prefeitura chegar e falar, não, a gente fez aquilo para restaurar. Restauração é uma coisa, repaginar um lugar é totalmente diferente, né? Então eu acho que não vai colar mais essa, não, a gente raspou, mas a gente vai colocar de novo. Mesmo porque a obra em si já acabou se perdendo, né? O original é original, né? Não tem como negociar isso. Sim, o original sempre vai ser original e aquele trabalho em granilite é um trabalho muito difícil de ser executado, é muito difícil de ser restaurado, porque a gente não tem um profissional hoje para colocar na minha casa para fazer um granilite novo. Sim. É muito difícil encontrar esse tipo de profissional. Então, às vezes o restauro de algo pode ser a mudança técnica e de pintura, né, que chama de técnica pictórica, diferente. Dá para fazer um traçado igual com outro tipo de material? Dá. Nós não temos nem um artista, a gente não sabe nem a relevância. Mas o fato de não saber a relevância e não ter o artista não significa que ele não exista. Nós tivemos recentemente o quadro do Leonardo da Vinci, que compraram num leilão por $500, e é o quadro mais valioso do mundo, foi vendido por 500 se eu não me falho, $500 milhões, alguma coisa assim, porque é um artista qualquer, foram pesquisar e era o Leonardo. Então, não dá para assim, não sabemos o artista, vamos pintar. Então, sim, tem que haver uma junta técnica nesse caso. Eu gosto de citar um outro fato que aconteceu recentemente, que na entrada de Botucatu tiraram o letreiro da cidade de concreto aparente, né, para fazer a estrada. Claro, foi triste tirar aquele letreiro. Eu chegava de São Paulo quando eu estava fazendo curso, quando eu morei fora, eu chegava, via Botucatu, me sentia a parte daquilo, várias pessoas sentiram. Mas a gente não pode barrar o progresso também. O patrimônio histórico ele não pode barrar o progresso. Então eu não fui contra tirar aquilo, porque aquilo estava atrapalhando a evolução de uma via muito importante para o município. Só que o painel da fachada ele não estava fazendo diferença alguma. O fato de agora branco ficou até muito pior. Né? Então, assim, ele não é que não fazendo diferença alguma, eu usei uma palavra muito ruim agora. Ele não estava afetando a vida de ninguém, ele não estava colocando risco as pessoas que passavam na calçada, ele não trazia nada de ruim. Então, simplesmente pintar, e se o fato vão restaurar, mas até agora eu não vi nenhum retorno disso, deixa as pessoas angustiadas. É a mesma situação assim, olha, aqui vai aumentar a rua, então vai desapropriar a sua casa. A pessoa fica um ano pensando nisso e no fim tira um pedacinho de calçada. Então ela sofre por uma antecipação que muitas vezes não ocorre. Isso não dá para acontecer, principalmente com o patrimônio histórico, principalmente com a história das pessoas. Mas quando a gente vê alguns pontos culturais aqui da cidade, vou citar um deles, que é uma matéria que a gente fez e que está muito preocupado com o espaço cultural. Entendeu? A gente tem ali um espaço que remete a décadas e décadas. A gente tem ali uma situação que poderia ser feito algo em preservando parte daquilo ali. Eu entendo também que existem alguns iglus ali que estão se deteriorando e que está perigoso romper de um dia para o outro. Mas assim, a gente tem que entender que a prefeitura ela tem que ter essa expertise de, pelo menos, preservar alguma coisa. Vamos fazer algo diferente ali no espaço cultural? Eu, particularmente, eu não sou contra. Só que eu acho que tem algumas coisas que poderiam ser preservadas. O antigo,
o memorável, ele pode conversar com o futurístico, com a restauração, com um novo desenhar da cidade. Eu também, por exemplo, você fala assim, o painel de entrada da cidade lá, Botucatu. Ok, precisava tirar de lá, eu entendo, para fazer aquele complexo ali, tinha que tirar. Mas por que não jogar um pouco mais para trás, um pouco mais para frente? Será que em nenhum lugar da rodovia Castelinho poderia estar aquilo novamente? Entendeu? Por exemplo, mas o Cine Teatro Nelly, teriam que tirar aquilo ali porque quem ali fez essa participação público-privada quer usar o painel para projetar alguma coisa, mas não tinha como conversar e fazer isso de uma forma que pudesse projetar em cima daquela arte quando quisesse. Eu não sei, tem tantas coisas que têm solução e a população muitas vezes é restrita em estar dando a sua opinião. Entendeu? Acho que isso que falta um pouco, chegar para o pessoal da cultura, olha, a gente está pensando em fazer isso. E se foi feito num grupinho de meia dúzia de pessoas. Entendeu? É essa que é a dificuldade que a gente tem, né? E eu queria também saber, assim, qual que é a tua opinião, né? Quais são os principais desafios que você vê que Botucatu tem enfrentado para a conservação dos prédios? Porque muitos deles estão literalmente indo ao chão, né? E não simplesmente porque cai, porque são derrubados. Tem várias piadas que ocorrem, né, com tombamento, e eu acredito que essas piadas se transformaram mais verdade do que simplesmente uma piada de internet. Os prédios, eles têm vindo ao chão, no português bem claro, tombaram, né? Pior do que um prédio não preservado é um prédio demolido, porque você nunca mais consegue voltar. Você consegue trazer de volta uma estética visual do que ele foi, tá? Mas você não consegue trazer a técnica construtiva que ali estava existindo. Por exemplo, quem tem hoje uma cadeira de palha na casa, aquela palha portuguesa trançada, eu tenho certeza que 10 anos a gente não vai ter mais ninguém para fazer aquilo de novo. Hoje nós temos um Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, pela primeira vez instituído no município. Nós somos uma cidade antiga, 172 anos fez agora, 171 anos fez agora recentemente. Cidades mais jovens ao redor, como Bauru, Jaú, até próximo aqui, nós temos São Manuel, Lençóis Paulistas, preservam mais do que aqui. E eles não tiveram a vida cultural que Botucatu teve. Aliás, é muito difícil encontrar uma cidade no interior do país que tenha uma vida cultural como Botucatu teve. De estado de São Paulo foi a única. Nós temos uma arquidiocese, coisa que nunca aconteceu isso em nenhum lugar do mundo, quase naquela época uma arquidiocese tão distante assim. Então nós tivemos uma evolução cultural muito grande e esse patrimônio precisa ser preservado, porque não é só botucatuense, ele é nacional também. Pinacoteca é um exemplo. Pinacoteca é um exemplo disso. E nós temos um acervo novo, que é o nosso modernismo, o que cabe ali no espaço cultural do Nadir Meserani. Ali foi construído para ser uma escola. Imagina um conceito de escola em que as salas são separadas e o convívio social das crianças é todo no pátio. Não é um prédio militar que você tem a sala 1, sala 2, sala 3 de um corredor gigante. Ele simplesmente desconstruiu a escola. Claro que o número de alunos aumentou, a cidade aumentou e assim vai. Só que o Brasil, diferente de outros países da América Latina, vamos falar da América Latina porque todo mundo fala de Europa, mas vamos falar da América Latina, nós temos terra de sobra. Então, assim, tem um espaço lá, um prédio vazio no meio da cidade? Pouco importa, só que o vazio urbano na cidade é muito prejudicial, porque ali tem esgoto de qualidade, água de qualidade, energia de qualidade, asfalto de qualidade e ninguém usa. E nós estamos colocando as pessoas na periferia das cidades. Muitas vezes, para ir de um ponto a outro, eu levo quase 1 hora em Botucatu. Então, assim, por que um espaço central tão importante não está sendo utilizado? Esse é o primeiro ponto. Segundo é a preservação daquele espaço. Hoje, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, ele é muito bem formado, eu conheço poucas pessoas que estão lá, conheço o João Pisa especial, que foi um professor para mim, foi meu primeiro estágio dentro da prefeitura, foi com ele em 2007, e é um conselho independente, que preserva o patrimônio histórico. Só que nós temos bastante coisa. Eu acho que o primeiro desafio disso, nós já fizemos, que é a criação de um conselho, mas hoje nós vivemos um desafio muito grande, que é a população entender o porquê deve ser preservado o patrimônio histórico, porque ela só percebe que precisa defender quando o prédio cai,
Porque muitas pessoas, eu passava ali na Major Mateus, vi aquele prédio, mas agora que tem um buraco no meio, eu percebi que faltou alguma coisa. A gente só percebe quando falta. E eu também, acontece a mesma coisa comigo, não é diferente comigo também. Mas eu acho que isso falta a conscientização. E eu acho que uma conscientização muito importante, daí aqui agora eu estou falando separadamente, é quem está do lado da preservação dá o primeiro passo. Quando a gente vai numa viagem de um lugar que a gente não conhece, a gente não vai procurar o digital influencer na internet e ver como que ele foi viajar. Daí você, a sua prima foi para esse lugar, você não liga para ela e pergunta, você gostou? Valeu a pena? É legal? É bonito? Você vai querer um experimento de uma outra pessoa para saber, não vai, dá certo, é ok. Por que você não preserva o acervo municipal, o acervo público de Botucatu? Fala assim, gente, nós estamos preservando o nosso acervo para vocês verem. Olha como é legal preservar o acervo. Olha como é legal ter um prédio tombado. Porque assim, se quem está tombando não tem um prédio tombado, por que na minha casa vai ser legal? Esse é o principal contraponto. As pessoas precisam entender que o tombamento não é o congelamento do imóvel e não é a condenação do imóvel. Dá para se fazer muitas coisas e assim, os hotéis mais caros hoje no planeta Terra estão em prédios que são patrimônio histórico. É a exclusividade de você utilizar um espaço que quase ninguém mais pode utilizar. E fala pra gente, qual que é a importância dessa preservação para as futuras gerações? Eu sempre digo, e é uma frase que eu falo em todas as palestras e todas as aulas que eu dou em universidade. Nós temos a sustentabilidade ecológica para o planeta, mas nós temos a sustentabilidade social. E preservação do patrimônio histórico é o maior ato de sustentabilidade social. Porque você preserva um prédio que muitas vezes você não viu construir e você preserva ele para uma geração futura poder estudar. Eu já estudei, eu sei como funciona todos os métodos construtivos de quase todos os prédios aqui de Botucatu. Só que o arquiteto hoje, recém-formado, já não sabe de metade. Ele já não teve esse acesso. Ele não vai ter esse conhecimento na prática. E preservação do patrimônio histórico não é teoria. Se alguém vem, eu dou aula há tantos anos, se não teve prática, se não teve vivência, se não conversou com a população chorando, a população aclamando que queria aquele prédio de volta, isso não funciona. Porque preservação do patrimônio histórico ela é muito mais um conceito e muito mais uma filosofia de vida do que um ato em si. Porque eu tombei um imóvel. O tombamento ele só não vai deixar aquele imóvel ser descaracterizado. Mas a utilização daquilo, o pertencimento às pessoas, a população sentir acolhida dentro daquele imóvel, sentir que ela vai ter aquele imóvel para olhar no momento de contemplação ou relembrar a memória dela, isso é a sustentabilidade social. Você fazer o bem para as próximas gerações. A gente tem dois agentes, duas situações para preservação patrimonial. O próprio munícipe, população, que eu acho que acaba aí tendo um peso muito gigante, e também o poder público, né? Então, como que você entende isso? Porque às vezes a gente tem também alguns locais históricos aqui na cidade, alguns vândalos acabam atingindo e o poder público às vezes acaba também não fazendo a parte dele na questão da preservação, né? Como que a gente como munícipe pode entender isso? Eu estou percebendo que estão invadindo tal lugar. Você acha que a participação do munícipe também ela é importante nesse contexto? A participação do munícipe, ela, se pudesse ser 101%, ela seria 101%. Tá? Falar que existe um conselho, mas o conselho está inoperante, inatuante, eu não sei. É o munícipe que vai alimentar esse conselho. Hoje nós temos um conselho que ele é independente, a mesma coisa de um banco central. O prefeito não tem poder para intervir dentro de um conselho, Conselho de Educação, Conselho de Saúde e o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico. Ele é independente, ele pode tombar o imóvel que ele achar necessário e achar importante. Mas o que acontece hoje é que o munícipe precisa enviar esse pedido de tombamento. Os critérios elencados para o projeto ser analisado são astronomicamente técnicos. Se ele contratar o meu escritório, por exemplo, para fazer esse tombamento, tudo bem que a gente faz de graça, senão a gente não cobra porque é uma luta muito grande. Eu levaria muito tempo para conseguir fazer. Então, há sim um modelo em que você consegue ainda separar o munícipe do pedido de tombamento. Tudo bem que o tombamento em si ele precisa ser técnico.
Ele não pode ser assim, eu acho que é bonito porque minha avó morou ali. Não. Mas eu acho que o pedido, o protocolo de entrada para esse tombamento, ele tem que ser uma coisa mais prática. E daí dentro de lá nós temos uma Câmara Técnica atuante, montado. Nós temos uma estrutura do Conselho muito bem formada. É só que se o Conselho não é alimentado, se o munícipe não vai e pede o tombamento e o Conselho, não tem informações, mas vamos buscar, não estou dizendo que o Conselho não faça isso, tá? Mas se o Conselho não vai buscar, eu acho que é a mesma situação de você ter uma Ferrari nova dentro da sua sala. Se ela não andar, ela não funciona de nada. Um sofá seria muito mais útil. Então, precisa-se de uma corrida muito mais forte, porque nós ficamos muito tempo sem preservar nada. Quem tombou os imóveis aqui foi o Estado. Se o Estado não tivesse tombado, eu não sei nem o que a gente teria hoje. Eu acho que seria uma coisa completamente descaracterizada, pelo não entendimento do que é patrimônio histórico, não pela maldade da pessoa em querer derrubar. Mas eu acho que precisa de uma corrida muito mais forte, porque a gente perdeu muito tempo. É a mesma coisa de alguém chegar no pronto-socorro com uma febre de 40 graus há uma semana. Tem que correr muito mais do que a pessoa que começou a febre hoje. O nosso patrimônio histórico de Botucatu está febril. E febril a 40 graus há muitos anos. Então precisa-se fazer uma coisa um pouco mais ágil. Primeiro de tudo, entendimento na população, entendimento que o patrimônio histórico precisa ser preservado e é muito bom para a população. E segundo, a preservação física em si. Esse turismo cultural, ele pode ajudar na valorização e manutenção dos patrimônios históricos da cidade? Dá para conversar turismo e cultura? Dá para conversar. E o turismo e o patrimônio histórico, se eles não andarem juntos, eles não acontecem. Nós vamos para Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, e os pontos históricos são os prédios do patrimônio histórico. Até o próprio Cristo Redentor já é tombado como patrimônio histórico. Então, o turismo você faz para qualquer cidade do planeta e você faz um turismo histórico. Mas eu vou pro deserto do Saara, que não tem nenhum prédio. É um patrimônio ambiental tombado. Então, assim, o patrimônio histórico não se consiste somente num prédio de tijolos. Por exemplo, a música A Tristeza do Jeca, ela precisa ser tombada como patrimônio imaterial brasileiro, patrimônio artístico de Botucatu, por exemplo. Que diz a lenda, nasceu nesse prédio aqui. Exatamente. Então, essa questão do turismo, ela é muito importante. Porque eu brinco que a criança hoje, ela é a maior militância dentro de uma casa. Se ela tem uma aula sobre como cuidar da dengue, ela vai chegar em casa e falar assim: olha, mamãe, tem um pratinho de água aqui, vai juntar dengue. Olha, mas você não recolheu? A criança é o melhor delegado da casa. Isso eu conversei com um amigo meu que ele trabalha dentro do consulado japonês, brasileiro, mas no Japão, e consegue ter esse contato de como eles fazem. Como que eles fazem com o patrimônio histórico? Eles educam as crianças, porque a criança vai educar o pai, a mãe, e assim vai. E pegar essas crianças, eu vejo tanto isso acontecer na rede pública, eu não sei se na rede privada acontece, não posso afirmar isso, mas indo e vindo do meu escritório durante a manhã, eu vejo as crianças caminhando pelo centro histórico de Botucatu, isso é muito importante. Esse turismo de botucatuense, fazendo dentro de Botucatu, é muito importante. Tem uma historiadora, Renata, que para mim ela faz um trabalho excepcional de pegar as pessoas e fazer um city tour na cidade explicando sobre isso. Eu mesmo conhecendo o patrimônio histórico, tenho muita vontade de ir com ela fazer esse passeio para ver o que ela tem a mais para agregar a mim. Então acho que o turismo é uma ferramenta, se não for uma das... Vamos dizer assim, o turismo ele é o óleo dessa engrenagem. Sem isso, eu acho que essa engrenagem não roda. A gente tem uma pergunta aqui no WhatsApp que eu achei importante, pertinente. Está perguntando se você faz parte do Conselho de Patrimônio aqui da cidade, mas ele focando nessa pergunta. A alteração nesse painel do Nelly teve anuência do Compatre em Botucatu? Ou esse assunto foi comentado nas reuniões do Compatre anteriormente, antes da retirada desse painel? Você tem informações a respeito disso? Olha, eu não faço parte do Compatre, não faço parte do conselho. Antes do conselho ser formado, eu participei de várias reuniões que deram início a esse conselho. A gente conversou sobre como montar, conversamos com a secretária, a Cris, mas o conselho efetivo eu não faço parte. Faço parte de convites de outros conselhos de outros municípios, mas o daqui não. Tudo que qualquer conselho
faça, ele tem que constar em diário oficial, tanto as atas e tudo. Não encontrei nenhuma anuência de edital sobre isso, mas fato, qualquer alteração em qualquer espaço físico de Botucatu, do qual você tenha um possível patrimônio histórico, deve, eu não sei se passou, mas ele deve passar pelo conselho. Em algumas cidades ao redor nosso aqui, vamos falar da nossa macro-região do Centro-Oeste paulista, qualquer demolição de prédio passa pelo conselho. Eu vou derrubar um prédio. Não, essa casa foi construída há 3 anos atrás, pode derrubar. Ninguém morou de importante lá. Então, qualquer pedido de demolição, qualquer pedido de modificação já passa pelo conselho. Então, assim, qualquer modificação que fosse feita deveria passar, né? Pode ser que tenha, né, passado desapercebido, isso acontece, né? Nossa, não tínhamos pensado nisso, mas já estamos há 4 dias, né, comentando sobre esse assunto, eu não vi nenhuma manifestação, não posso afirmar se teve tecnicamente nos veículos que a gente tem como contato, que é o Diário Oficial, atas e veículos de comunicação, não houve nenhuma manifestação. Uhum. Você, por um acaso, sabe se existe algum projeto ou uma iniciativa em andamento aqui na cidade de Botucatu que mereça destaque quando falamos em preservação histórica e revitalização urbana? Você sabe se existe algum regramento, alguma coisa nesse sentido, alguma iniciativa popular? Eu acho que a população ela se inicia muito bem com isso. Nós temos órgãos independentes atuantes nessa fiscalização do patrimônio. Nós temos páginas de Instagram que fazem muito sobre isso. São pessoas isoladas, né? Tem uma página que eu acho ótima, que ela é super atuante, super independente, a Ruínas Botucatu. Ela está sempre lá mostrando isso que acontece. A Renata, como eu citei, eu acabei citando ela já logo de início no turismo, mas eu acho que o trabalho que ela faz de levar as pessoas num city tour sobre Botucatu, de preservação do patrimônio histórico, é o primeiro passo. Uhum. Eu acho que o Compatre, ele está bem instituído, ele tem todas os veículos legais, os meios legais para conseguir colocar isso em prática, porque eu sempre falo que o presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico é a profissão mais ingrata que existe. Porque ele está preservando algo para a pessoa vai agradecer para ele no futuro, mas ela fica brava agora. Então, é ingrato, tem que ter força para fazer isso. Eu acredito que a Karina tem essa força para fazer isso, mas precisa fazer, né? Eu acho que o órgão principal que tem para fazer isso é o Compatre. E ele precisa fazer. Uhum. Mês que vem vai completar 1 ano que o Compatre foi instituído. Tecnicamente, nós temos um único prédio tombado. Vamos falar, hoje nós estamos no dia 8 de maio, né? Não vamos nem contar maio. 10 meses. Um prédio daria 10% de efetividade. Eu acho que, como eu disse, o nosso patrimônio histórico está com uma febre de 40 graus há muitos anos. Uhum. Até eu tenho uma resposta a respeito dessa questão de documentação, né? Teve uma pessoa que falou, consultando as atas do site da prefeitura, em nenhuma delas consta o assunto. Está faltando postarem a de abril e a da reunião de ontem também, que a gente não tem, né? Uhum. Também aqui, bom, a pergunta aqui, se você tiver informações, você pode responder. O Zaca, ele está participando aqui com a gente, pediu para perguntar para você se a demolição do prédio em frente ali da Prevê, se foi correta, justa ou legal. Se eu te disser que eu não sei, porque eu não sei tecnicamente, porque nós não temos um acervo do que deve ser preservado do patrimônio histórico, eu vou estar sendo 100% correto. No meu WhatsApp chegam mensagens das mais diversas de proprietários, corretores de imóveis. Uma corretora de imóveis super amiga minha, ela manda tudo que ela recebe para mim, a Fernanda. Fala assim, Pedro, posso derrubar esse imóvel? Eu falo assim, eu não sei, Fernanda. A gente não tem uma lista. Eu acredito que não. Mas eu não conheço a história daquele imóvel. Eu não conheço toda a história. Eu não conheço todo o macro disso tudo. Eu vou citar uma coisa muito simples. Por exemplo, nós temos prédios muito bem preservados, muito bem conservados em outras cidades. A gente tem a indústria Matarazzo, que fica ali na Pompeia, que todo mundo fala assim, mas é um monte de galpão? É um monte de espaço que não consegue utilizar? Não deixa de ser verdade.
É um monte de galpão, são vários espaços que você não consegue utilizar. Vou dar um outro panorama filosófico. Foi uma das maiores indústrias do país e transformou num homem mais rico do planeta, que é o Francisco Matarazzo, e ele fez muitas benfeitorias para a cidade. Ele trouxe o desenvolvimento do que São Paulo é hoje através daqueles galpões. Deixou de ser um simples galpão e se transformou num marco histórico para nós, porque sem aqueles galpões nós não seríamos São Paulo. Nós não teríamos o lema até de São Paulo: eu não sou conduzido, eu conduzo. Foi isso que o Francisco Matarazzo fez. Então, deixa de ser um simples prédio e se transforma num marco. É isso que a gente precisa ter. Sim. Aquilo é um simples prédio? Aquilo é um marco? Essa listagem precisa existir. E as pessoas precisam ter acesso a isso, para elas saberem: eu moro no patrimônio histórico. Não, eu não moro no patrimônio histórico. Então esse é o ponto. Não sei dizer se aquilo foi correto ou não. Existem muitas histórias sobre aquilo, existe uma arquitetura que merecia ser preservada, mas precisava ser preservada? Não sei dizer. Agora sim, outros prédios da própria administração que estão não sendo preservados precisariam ser, né? É muito caro se preservar um imóvel. É mais fácil você construir, acho que 100 habitações de interesse social, o que deve ser construído, do que você preservar um único prédio. Então, cabe ali num país de grandes proporções e de grandes desigualdades também essa questão, que a gente também tem que trabalhar em cima disso. Pedro Paulo, eu queria agradecer a tua participação aqui com a gente. Eu confesso para você, vou voltar aqui o que eu falei no começo da nossa entrevista, sinto muito que tivesse que ser por esse motivo, né? Mas eu queria fazer um convite para você estar aqui de tempos em tempos para a gente falar sobre essa questão de preservação de patrimônios aqui em Botucatu. Eu acho que cada vez que a gente faz isso de uma forma preventiva, a gente consegue trazer à luz um diálogo saudável. Ele, com certeza, ele não vai acabar sendo truculento lá no final. A gente não vai ter más notícias, a gente não vai ter prédios ali que depois de demolidos ficassem irrecuperáveis. Eu acho que o diálogo, a discussão de uma forma positiva, ela sempre acaba sendo positiva nesse meio, né? E eu acredito que a gente tem aqui pessoas na cidade de Botucatu que tenha muito esse gabarito para estar aqui com a gente discutindo esse tipo de situação. Poderia aqui dizer uma queridona nossa aqui, que é a Adelina Guimarães, que conhece muito da história aqui de Botucatu, e a gente às vezes precisa saber. É que nem você comentou a respeito do prédio ali da Major Mateus. A gente precisava saber e ter entendimento do que é aquilo lá, para a gente falar: opa, peraí, para ter até um ponto de vista, uma formulação correta, até para não ser injusto com quem fez, com quem demoliu, algo nesse sentido. Mas faço esse convite para você, para a gente fazer isso de uma forma mais constante, de repente trazer aqui nesse palco uma roda de discussão, entendeu? Para falar a respeito disso, trazer vários profissionais da área, trazer várias pessoas, para que isso esteja pulsante na vida da gente, porque se a gente não der um pouco do nosso nesse momento que a gente está vivendo em 2026, talvez as futuras gerações não tenham nada para entender do que passou aí nos anos 2020 aqui na cidade de Botucatu. Mas agradeço muito a tua participação, viu? E fica o convite. Eu agradeço e pode contar comigo, e eu espero que um dia, eu tenho essa fé ainda, que um dia eu vou dar uma entrevista falando sobre todos os prédios tombados e não sobre polêmicas que acontecem, porque todas as vezes eu venho com polêmica. Mas antes de me prontificar aqui a vir a conversar, eu quero fazer um pedido para a população que está ouvindo, e um pedido para a população que não está ouvindo, que essas pessoas que estão ouvindo vão e conversem com todos. Nós precisamos de mais botucatuenses atuantes no patrimônio histórico. Sim. Se o munícipe, se o botucatuense, se o povo não vai atrás, não adianta querer cobrar depois a demolição de um prédio. A gente tem visto muito Deus sendo colocado em todas as coisas, mas tem uma frase popular que é a mais justa para isso: a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo está dizendo que aquilo é um patrimônio histórico, não adianta eu vir, ou a pessoa mais gabaritada do planeta vir e dizer que não é, porque aquilo é patrimônio histórico, é pertencimento.
E eu quero muito que a população ative, viu que tem alguma irregularidade, vai atrás, busque, porque isso faz parte de ser cidadão, isso também faz parte, não é só ir lá votar, não é só cobrar sobre outras coisas, a população ela tem que fazer valer os seus direitos. Sendo o melhor país do mundo, até o melhor IDH, Noruega, a população vai às ruas. Por que nós que não temos esse IDH não vamos? A gente precisa falar mais, a gente precisa gritar mais. Porque o grito, ele gera uma discussão muito, muito boa. Claro que a briga, a discussão besta, não vai funcionar em nada, mas a discussão inteligente, ela gera resultados. E eu queria agradecer imensamente também a Adelina Guimarães, sem ela eu não estaria aqui na entrevista, porque eu vi todo o acontecimento, só que eu estava com um monte de coisa para fazer no escritório, e o áudio dela me fez assim, não, calma. Nada é mais importante do que aquilo que eu me formei, que é a defesa do patrimônio histórico. O dia que eu jurei o meu mestrado, eu jurei defender o patrimônio histórico mundial. E por que eu não vou defender da cidade que eu nasci? Então eu parei tudo que eu estava fazendo para dar atenção ao clamor dela. E é por isso que eu estou aqui. E ela está ouvindo a gente. Um beijo, Adelina. Estou muito contente de estar aqui hoje. Um abração para Adelina. Bom, são 9h11. A gente vai sair para um rápido intervalo. A gente já volta com muito mais informações aqui no Alfa Notícias. Não saiam daí. Estamos apresentando Alfa Notícias.